Boa noite, pequeno empreendedor, bem-vindos a mais essa live, né, da HLVC Design. E é um projeto que eu vou levar adiante para falar com vocês, pequenos empreendedores, pessoas que estão começando a trabalhar por conta própria ou que já tem um negócio e ainda são pequenos. Existem muitos pequenos empreendedores hoje em dia no Brasil e eu quero falar com vocês, eu quero alcançar vocês. E vai ser um prazer. Hoje nós temos um tema muito especial para o pequeno empreendedor, que é a logo, ok? Mas antes de começar, gostaria de... eu estou vendo aqui que entrou a Olivia. Oi, Olivia, obrigado pela sua presença. Dá uma acenadinha aqui para ela. E nós estamos começando agora, né? E eu queria saber de vocês, assim, como é que está a empresa de vocês, né? Para aqueles que têm empresa. Quem vê esse vídeo posteriormente, depois coloca nos comentários, porque eu vou pretendo colocar essa live depois, disponibilizar no meu canal no YouTube e aqui no Instagram também, ok? Então vamos começar. Primeira coisa que é preciso saber, por que seu logo, por que sua empresa vai precisar de uma logo, né? Por que seu pequeno negócio precisa de uma logo? Muitas pessoas chegam em mim, e eu sou um designer gráfico que já trabalho há alguns anos, focado com um pequeno empreendedor. Então, assim, às vezes eles chegam para mim assim, mas por que eu preciso de uma logo, né? Eu sou pequeno, né? Eu não tenho muito... Mas é justamente por causa disso. Falta de reconhecimento. Esse é a primeira coisa que precisa ser pensada na criação de uma logo. A gente vai ser melhor reconhecido, vai ser melhor compreendido quando tiver um produto ou um serviço, oferecendo um produto ou um serviço, ok? Esse é o primeiro ponto. E quando você tem uma logo, né, esse impacto que você causa vai facilitar para que a sua empresa, o seu negócio, ele seja melhor reconhecido e aprenda e comece a ter possibilidade de vendas maiores, correto? Então, assim, o logo é muito importante por causa disso. Reconhecimento, a possibilidade de aumento de vendas por conta dessa marca, né? Do que você está criando, que tem a ver com o seu negócio. E você vai divulgar o seu nome, o nome do seu negócio e todas as coisas que são importantes para você que as outras pessoas entrem em contato e saibam sobre a sua empresa, ok? Então, assim, vamos falar basicamente sobre o que consiste um logo. O logo, ele é considerado um elemento gráfico, né? Todo designer, ele tem a capacidade de criar um logo e ele é considerado um elemento gráfico. E esse elemento gráfico, ele vai fazer parte da sua empresa, do seu negócio, de você como profissional, ok? Não importa, você pode ser uma empresa, você pode ter um logo. Se você for um profissional, como por exemplo um advogado, um médico, você pode ter uma logo. Então, e ele pode ter seu nome, o nome da sua empresa, ele pode ser uma marca que anexe, que atraia a atenção para alguma coisa que você faz, certo? Então, por exemplo, um exemplo muito comum que nós vemos hoje em dia, os dentistas costumam criar, associar seu nome a dentes, né? Então geralmente a gente vê um dentezinho ao nome do dentista. É muito comum isso, né? E é óbvio que essa é uma solução padrão.
Muitas vezes a pessoa vai conseguir pegar isso porque está vendo os outros fazerem. Então, aquela imagem daquele dente, ele vai trazer para você um reconhecimento, né? A pessoa vê, um dente, então deve ser um dentista, porque como é uma imagem muito comum, as pessoas criam uma associação mais rápida. Porém, existem situações em que é necessário trabalhar aquela logo para que ela tenha uma comunicação mais eficiente. Então, um dentista é um profissional, mas dentro do ramo, né, da profissão, existem vários tipos de dentistas. Então, talvez seja interessante, se aquele dentista tiver uma especialidade, o logo dele não mostre apenas um dente, mostre alguma outra coisa que tenha a ver com a especialidade dele, né, ou dela, né, da profissional. Então, assim, é importante saber que um logo, ele precisa ser dimensionável, ou seja, ele tem que funcionar em vários tamanhos, tanto pequenos quanto maiores. Ele tem que ser adaptável a diferentes mídias. Então, por exemplo, uma logo que vai num papel de carta e num cartão de visitas e na rede social. Então, essa logo ela tem que estar bem em qualquer lugar, qualquer um desses lugares, correto? Ela tem que estar apresentável em qualquer uma dessas coisas, dessas mídias, né? E uma das coisas que nós podemos falar sobre as logos são as cores. Cores para mim é um assunto muito interessante, porque eu tenho uma certa fascinação. E a cor, ela tem muito a ver com quem é você, o pequeno empreendedor, e para quem você está comunicando. A mensagem que você quer passar é uma coisa que é preciso pensar, né? Então, por exemplo, vamos dizer que você é um dentista e você gosta... Eu gosto de trabalhar muito com o exemplo do dentista porque eu vejo muitos dentistas e eles gostam muito de usar, como eu já falei, né, o dentezinho junto com o seu nome. Mas vamos imaginar um dentista, um profissional da odontologia. Ele vai apresentar um dente e geralmente a cor que é usada é o azul, né? Por alguma razão, o azul ele é muito atribuído à questão odontológica. Mas a pessoa, o profissional, ele não gosta do azul por alguma razão que seja, então aquele logo talvez não seja bom ser azul. Então é importante explorar opções para que se chegue, né, a uma nova solução que atenda aquele cliente, certo? E é óbvio também que deve ser levado em conta as cores quando se trabalha com certos tipos de nichos. Então, vamos pensar assim, restaurante vegetariano. Então, é importante pensar que talvez o preto não funcione com um restaurante vegetariano, mas cores de terra, verde, cores assim naturais, vamos dizer assim, elas podem ser associadas ao restaurante vegetariano. E assim vai. Então, a cor, ela precisa ser estudada, ela precisa ser analisada, ela precisa ser observada para que se entenda qual é a melhor cor que vai encaixar no seu logo, ok? Então, assim, como eu já tinha falado antes, podemos pensar, a logo, ela pode ter, né, as cores que tem a ver com você, pequeno empreendedor, e o que você está oferecendo, seja o produto ou serviço, certo? Então, é uma questão de botar a cabeça para pensar e ver o que eu consigo fazer, né? Como é que eu posso fazer, que caminho seguir, né? Então, o que eu estou sugerindo aqui para você, pequeno empreendedor, é que você comece dessa forma,
olhando para si mesmo e perguntando: qual é a cor que eu gosto mais? Quais são as cores que eu gosto mais? Se você tiver várias cores que você goste mais, quais dessas cores tem a ver com o que você faz? E assim você vai fazendo uma filtragem. E provavelmente você vai chegar de forma assim, bem própria, né? Seguindo a sua intuição, ao que é importante, a forma como o seu logo, a cor que o seu logo deve ter, certo? Vamos continuar aqui agora com mais outro ponto importante, que é a tipologia. Tipologia, para quem não sabe, é um termo utilizado quando se fala das letras que se usam em qualquer lugar. Você está vendo agora essa tela aí no Instagram, você deve estar vendo vários textos pela tela, né? E eles têm uma tipologia. Muitas pessoas não conhecem esse nome. Que letra é essa, né? Então, hoje em dia a gente sabe que existe Arial, existe Helvética. Quem trabalha com textos, né, já viu nos computadores. Quem usa programas de edição de texto vai ver que existem vários tipos de fontes, né, que a fonte é a letra em si, certo? Então, assim, mais uma vez, da mesma forma como se chegou à questão das cores, eu sugiro a vocês que vocês parem, dêem uma analisada e vejam qual é a fonte que deve fazer parte da tipologia do meu logo, da minha, né? Então, assim, se você chegar à conclusão que você quer uma fonte mais conhecida, você pode abrir o seu editor de texto. Deixa eu testar isso aqui. Escreve o seu nome, o nome do seu produto, o nome do seu serviço, né? O nome da sua empresa, seu pequeno negócio, para que as pessoas e tipo assim, escreva e mostre para a pessoa ao seu redor, ver o que elas acham, né? E é óbvio que você também tem que olhar para você e perguntar o que você acha, ok? Então, assim, é uma forma de dar o primeiro passo na hora de se conseguir chegar à questão da tipologia dentro da logo, né? Agora vamos falar sobre os elementos gráficos. Elementos gráficos são as formas que fazem parte da logo. Nem toda logo vai ter elementos gráficos. Tem algumas logos que serão somente a tipologia. E é possível também encontrar alguns logos, né, que sejam somente o elemento gráfico, ou que o elemento gráfico ele tenha mais força para que a marca seja reconhecida. Isso depende muito. Mas é bom pensar nesse elemento gráfico, porque às vezes, vamos voltar ali no nosso exemplo do dentista, né? O dente ele é muito ligado à odontologia. Então, é plausível pensar que colocar um dente ao lado do nome de um dentista vai associar aquele nome à odontologia. Aquela pessoa é um dentista, ok? Então, assim, é um elemento gráfico. O desenho do dente, nesse caso, ele é um elemento gráfico que vai fazer parte da logo do dentista, certo? E é óbvio que esse elemento gráfico ele deve seguir a cor que você pensou na hora de imaginar seu logo. Aquela cor que chegou lá atrás, ou aquelas cores, né? Eles devem estar presentes nesse símbolo, né? Então, assim, nós vimos as cores, nós vimos a tipologia, nós vimos o elemento gráfico. Então, nós temos esses 3 elementos básicos de um logo. É só isso? Não, não é só isso. É importante saber que isso é o primeiro passo. É a primeira coisa que precisa ser vista na hora de criar. E é bom você pegar um papel, um lápis, uma caneta e escreve. Simplesmente um exercício de
autoconhecimento da sua empresa, do seu negócio. Para aquelas pessoas que já fizeram algum trabalho relacionado ao seu empreendimento, como um plano de negócio, deem uma olhada nesse material para ver o que vocês já fizeram até aquele momento que inspirasse vocês a criar essa logo, caso vocês ainda não tenham. E se você já tem uma logo, eu sugiro que vocês vão e deem uma olhada. Não é para mudar tudo, não. É importante sempre dar uma olhada para ver se o logo que você tem naquele momento, no momento atual, ele representa realmente o que você faz, ok? Ou o que você vende, ou o serviço que você oferece. E especialmente o seu empreendimento, certo? Então, uma outra pergunta que eu tenho muito aqui em relação ao logo, né, é sobre a identidade visual. O que eu posso dizer em relação a isso de uma forma mais simples, né? O logo, ele é um dos elementos da identidade visual. A identidade visual é uma área onde nós vemos a identidade de uma empresa de uma forma global. Não é só uma questão de impressão, redes sociais, como ela vai aparecer. É muito mais do que isso, né? É essa parte de aplicação, é a parte de como a sua identidade ela vai ser comunicada com o seu público, de que forma, em que meios, porque às vezes, hoje em dia, é muito comum a gente pensar assim, minha empresa tem que estar em tal rede social, minha empresa tem que... Mas será que realmente vale a pena estar naquela rede social específica ou não em uma outra, né? Porque redes sociais surgem a todo momento, né? E dependendo do seu público, talvez seja interessante estar atento para isso. Estou dando um exemplo genérico, né? Para que qual rede social que o que você faz, o que você oferece ou vende ou venda tenha alcance maior. Então, assim, a identidade visual ela vai ser uma forma de comunicação e reconhecimento do seu negócio, do seu empreendimento com o seu público, ok? Dessa forma, as pessoas vão chegar e conhecer mais rápido o que você faz, ou o que você vende, ou o serviço prestado, e a associação vai ser mais rápida. Ou seja, de certa forma, eu diria até que a identidade visual é o logo de uma forma ampliada. Um exemplo que eu gosto muito de dar em relação à identidade visual são as companhias aéreas. As companhias aéreas, elas têm geralmente um logo, ok? E esse logo ele é aplicado de várias formas e várias situações e ele também representa aquela empresa. Tem uma companhia chamada Singapore Airlines em que o jeito, né, a forma como as comissárias e os comissários atendiam o público estavam todos baseados nessa identidade visual, que ia além do logo. As roupas, elas usavam um padrão, né? Um padrão no uniforme que tinha a ver com a cultura de Singapura, né? Com o povo de Singapura, e que estava ligado, né? Então, assim, aquilo fazia parte da identidade visual daquela empresa, né? A forma como os comissários, os funcionários de terra trabalhavam e eles lidavam com o público tinha tudo a ver, né? E o talher, os pratos, a cor da cabine do avião,
tudo aquilo ali era identidade visual, certo? Ou seja, vai muito mais do que a logo somente. Então, basicamente é isso que eu queria falar. Hoje vai ser uma live curta, está sendo a primeira live que eu estou fazendo após algum tempo. Agradeço a presença de quem está aqui. Estou vendo que Igor entrou também, né? E a Nina. Obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham curtido um pouco dessa live. E eu vou buscar manter uma periodicidade nessa live, falando sempre de assuntos ligados ao design para o pequeno empreendedor. E eu gostaria de lembrar para vocês que quem tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa nos comentários aí. Essa live, espero que dê tudo certo aqui, ela vai ficar disponível depois, comentem depois. E semana que vem vai ter mais coisa aí, ok? Então é isso, gente. Muito obrigado. Quero agradecer de novo. E eu espero que vocês me sigam nas redes. Quero convidá-los e convidá-las para me seguir nas redes sociais, no Instagram, para estar atento quando é que vai ser a próxima live. E também gostaria de chamar vocês para que, se tiverem alguma sugestão, é só falar e eu terei o maior prazer em escutar e, se possível, atender vocês em uma próxima live, ok? Então, esse final de semana agora, fiquem atentos, porque eu vou colocar o tema da próxima live, certo? Então é isso, muito obrigado a todos vocês, e até a próxima, ok? Um grande abraço e boa noite. Tchau, tchau.